Vamos continuar o nosso série de estudos. E nós estudamos quarta-feira passada os 5 hábitos de pessoas maduras espiritualmente. O nosso tema geral, maturidade espiritual. Nós vimos os mitos e verdades sobre esse assunto, o que de fato a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Depois nós vimos os hábitos, os 5 hábitos de pessoas maduras espiritualmente. Eu quero fazer uma rápida recordação com os irmãos, a verdade central. Uma vez que a maturidade espiritual não é automática, e sim um processo, isso foi uma das coisas que nós estudamos aqui. Maturidade espiritual não vem da noite para o dia, ela é um processo longo. Amém? Uma vez então que ela é um processo, não é automática, a maneira mais prática e poderosa de desenvolver a maturidade é estabelecendo hábitos que promovam o crescimento espiritual. E esse é o nosso tema. Que hábitos eu preciso desenvolver para crescer espiritualmente? Talvez esse seja o assunto mais falado da igreja. Quantas e quantas vezes pelos corredores a gente não disse assim, está faltando crescimento espiritual, falta maturidade. Não é? Biblicamente, a gente vê o apóstolo Paulo trabalhando com as igrejas no Novo Testamento, dura e incansavelmente sobre esse assunto. O apóstolo Paulo martelou esse assunto, enfatizou esse assunto, principalmente na carta de Paulo aos Coríntios. Nós falamos sobre isso quarta-feira passada e rimos aqui um pouquinho, mas eu não vou falar nada dos corintianos mais, porque teve gente que ficou triste comigo, porque eu falei que a igreja que deu mais trabalho para Paulo foi a igreja dos corintianos, mas não vou falar isso mais, para os corintianos não ficar tristes comigo. Tá certo, dona Ivonete? Tadinha da dona Ivonete. Ela fica triste quando eu falo do Corinthians. Mas você sabe qual era o problema daquela igreja? E não era só daquela igreja, não, das outras também. Falta de maturidade espiritual. E Paulo disse que porque não tinha maturidade, tinha o quê? Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia lá. 1 Coríntios 3. Tinha o quê? Viviam na mais perfeita paz, todo mundo se amava, né? Contendas, facções, grupos na igreja. O que mais que tinha lá? Em linhas gerais, não precisa mais do que isso, né? Aí entrou um punhado de coisa, idolatria, carnalidade. Irmãos, era tão sério o problema que Paulo diz assim numa dessas cartas: há alguém no meio de vocês que se atreve a possuir a própria mãe. Coisa escandalosa, não é? Complicadíssima. A carnalidade chegou a esse ponto. Irmãos, eu sei que vocês vão franzir a testa, mas a quarta-feira é para a gente franzir a testa mesmo. Isso era dentro de uma igreja. Pois é mesmo. Então, por que eu estou querendo enfatizar isso com os irmãos? E eu creio que Paulo fala isso. É para nos alertar sobre a importância de nós, como crentes e igreja, buscarmos a maturidade espiritual. Está tranquilo isso? Para os irmãos? Deus já falou ao seu coração que esse assunto você tem que colocar número 1. Qual é o primeiro assunto da sua lista de oração?
Isso revela suas prioridades. Qual o primeiro assunto da sua lista de oração? Normalmente nós oramos pedindo a Deus que nos guarde, que nos dê segurança, que nos dê proteção, coisas relativas ao nosso bem-estar. Normalmente nós somos levados a isso. Mas há um assunto que precede o nosso bem-estar. Há um assunto que precede o bem-estar dos nossos queridos. E esse assunto é esse aqui, meus irmãos, ó. Crescimento e maturidade espiritual. E eu vou dizer mais para você, tá? Se nós estivermos buscando a maturidade, alcançarmos a maturidade espiritual, nós vamos conseguir administrar uma série de problemas que nós temos. E aí a nossa vida se tornará uma vida melhor ainda. Porque a gente se preocupa muito com isso, né? E viver melhor. Hoje o tema é esse. Como eu vou viver melhor? E às vezes a gente começa pelo lado errado. Então, quando eu busco a maturidade, cresço espiritualmente, eu vou ter condição de administrar as adversidades ao meu redor, eu vou me relacionar melhor com as pessoas e principalmente me relacionar com Deus. Então, as coisas vão fluir melhor, as coisas vão se desenvolver melhor. Então, querido, esse assunto é número 1 na nossa lista. A forma mais prática e poderosa de desenvolver a maturidade é o que, gente? Estabelecendo hábitos que promovam o nosso crescimento espiritual. O que nós vimos aqui sobre hábito? Seres humanos são criados por hábitos. Se você não desenvolve bons hábitos, irá desenvolver maus hábitos. Seu destino é controlado por seus hábitos e pensamentos. Tudo isso nós vimos quarta-feira passada. A força de um hábito. Isso foi um assunto da quarta-feira. A força de um hábito. Se você tem bons hábitos, você colherá coisas boas. Se você tem maus hábitos, você colherá coisas ruins na sua vida, né? Então, a força de um hábito. O que é hábito? Uma contínua inclinação, frequentemente inconsciente, para fazer determinada atividade adquirida de repetição. Então, o hábito é algo que você faz, que você repete, e aquilo vai se tornando um hábito. Eu vou pular. Eu achei muito interessante essa colocação desse educador americano. Hábito é um cabo. Nós tecemos um fio a cada dia e no final não conseguimos parti-lo. Se você desenvolve bons hábitos na sua vida, então você está tecendo fios e construindo um cabo que ninguém conseguirá parti-lo. Coisa maravilhosa, né? Isso significa que os bons hábitos fortaleceram seu caráter de maneira que as adversidades, os problemas, as tentações não vão dobrar, não vão partir você. Tranquilo aí? Amém? Vamos para frente. Eu gostei disso aqui também. Nós somos aquilo que fazemos. A gente não pensa na vida dessa forma, irmãos. A gente pensa na vida como os grandes eventos, não é? A gente pensa na vida como os grandes eventos. A gente acha que o que vai fazer diferença na nossa vida são as grandes coisas que nós fazemos. É errado essa forma de pensamento. O que faz diferença são as pequenas coisas que fazemos todos os dias e que se tornam hábitos. Isso é que faz diferença. A excelência então não é um modo de agir, mas um hábito. Achei isso aqui também interessante. Semeie um pensamento, colha plante uma ação, colha um hábito.
Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um. Quando começou tudo? Com o pensamento que se transformou numa ação e num hábito. Nós vimos só essa parte final. Palavra do pastor Rick Warren, autor de vários livros, muito lidos. Se você deseja ser uma pessoa com caráter santo, precisa identificar e desenvolver hábitos pessoais e santos. Vamos para frente. A Bíblia fala sobre isso muito, repetidas vezes. Olha aí um texto que fala sobre hábitos. Tudo que é verdadeiro, vamos ler juntos? Tudo que for nobre, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algo de excelente ou digno louvor, pense nessas coisas. Para o apóstolo Paulo, tudo começava com o quê? Com pensamento. Cultive os bons pensamentos, porque eles vão se transformar em ação, e essas ações se transformarão em hábitos, e esses hábitos formarão o seu caráter, e o seu caráter definirá o seu destino. Amém? Olha as pequenas coisas aí. Finalmente, tudo que for verdadeiro. Nós precisamos todos os dias, a todo instante, fazer um pente fino nos nossos pensamentos. Quantos pensamentos passam sobre a nossa cabeça, sobre tudo na vida? Já pararam para pensar? Não dá nem para a gente calcular isso. Agora o apóstolo Paulo diz, olha, cuidado, cultive os pensamentos que forem bons, verdadeiros, de louvor, porque é isso que vai, lá no final, fazer diferença. Outro texto. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, ou seja, bons hábitos. Seja exemplo, praticando bons hábitos, fazendo coisas boas. Todo que é nascido, vamos ler juntos? Todo que é nascido de Deus. Nós temos uma força em nós, chamada natureza pecaminosa, que nos leva à prática dos maus hábitos. Mas como crentes também, nós temos uma força divina que opera em nós. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não pratica o pecado, ele não vive na prática dos maus hábitos. Então eu e você podemos vencer essa inclinação que nós temos para os maus hábitos, porque o Espírito de Deus está em nós, porque nós nascemos de novo, porque Deus já nos gerou novamente, nós somos formados novas criaturas, nós agora podemos dizer não ao mau hábito, virar as costas para ele e desenvolver bons hábitos. Você pode rejeitar os maus pensamentos. Você pode rejeitá-los. Por quê? Porque você é nascido de Deus. E porque você, a semente de Deus, o Espírito de Deus permanece em você. Você não permanecerá no pecado ou nos maus hábitos. Como que funciona? Vem o pensamento, eu medito naquele pensamento, tomo uma decisão em relação àquilo que eu pensei, em relação àquilo que eu meditei. Isso vai gerar uma ação, decidi fazer alguma coisa. Essa ação eu continuo, ela vira um hábito e se transforma numa atitude. Quando eu desenvolvo ou cultivo pensamentos que não glorificam a Deus, e na visão de Paulo lá, pensamentos que não honram a Deus, pensamentos que não são verdadeiros, pensamentos que não existem louvor. Quando eu cultivo esses maus pensamentos e desenvolvo, uma meditação negativa,
que acontece? Eu vou tomar uma decisão errada. Logicamente, isso vai me levar a uma prática errada. Eu vou continuar nessa prática errada, repetidas vezes, isso se transforma num mau hábito e, consequentemente, numa má atitude. Viu como que é o processo? É um processo. Começa no pensamento. Deixa eu me dar um exemplo aqui. Vocês já perceberam como muitas vezes nós formamos opinião sobre as pessoas sem conhecê-las? Já perceberam com que facilidade? Bate o olho e fala assim, não fui com a cara do fulano, não é? Foi com a cara do fulano, não. Ah, mas, não fui. E aí você encontra aquele fulano que você não foi com a cara dele muitas vezes. Primeiro, você nem conhece ele, mas você já está desenvolvendo o quê? Sobre ele. Aí, aquilo continua remoendo. Porque você vai encontrar com ele de vez em quando. Alguém vai mencionar ele, você vou com a cara dele não. E aí o que acontece? Você toma uma decisão errada. Qual é a decisão? De não me relacionar com ele ou de não me abrir para me relacionar com ele. Vou me afastar, vou me manter fechado. Você não conversou com ele ainda, mas você já formou um pensamento de que ele não é gente boa. Tomou a decisão de se afastar ou de manter-se fechado. Obviamente, quando ele se aproxima de você, você vai fazer o quê? Corta ele, não deixa a conversa evoluir e não se abre. Ação errada. Todas as vezes que você encontrou com ele, você rejeitou. Você rejeitou. Várias vezes que você se encontrou com ele, você se abriu, fechou. Quer dizer, isso virou um mau hábito, ou seja, você agora já rejeita ele naturalmente. Você não faz força mais para rejeitá-lo, já virou um hábito. A sua mente não oferece resistência mais àquela prática errada, porque você já habituou. O que acontece? Você vai ter uma má atitude em relação àquela pessoa. E muitas vezes você nem conversou com ela e você já chegou aqui, ó. Vamos ver o contrário? Pensamento correto. Eu não conheço aquele cara não, mas é gente boa, parece ser gente boa. A todas as pessoas, do ponto de vista bíblico, nós precisamos ter essa abertura para elas, mesmo que a gente não conheça. Isso é um espírito cristão. A palavra de Deus nos proíbe julgar pela aparência. Não é? A palavra de Deus proíbe. Certo. 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 Provocou um encontro, uma situação. Aí quebrou o ar. O que aconteceu, né? Dona Vera está contando que ela tinha uma vizinha que não a cumprimentava, mas ela se dava bem com todas as pessoas do bairro, mas com aquela vizinha não.
E o tempo foi passando, aquilo incomodando ela, até que um dia ela tomou a iniciativa de esbarrar na vizinha e provocar uma conversa. Eu quero usar essa experiência, dona Vera, para dizer assim, pensamentos corretos. Né? Se a senhora tivesse desenvolvido um mau pensamento, a senhora não teria ido até ela, né? Meditação otimista. Não, eu não conheço, mas é gente boa. Gente boa. Decisão correta. Não, eu vou me abrir para essa pessoa, vou me relacionar com ela. Ação correta, fui até ela, ela veio até mim, eu recebi, continuou, criei um hábito de me relacionar com aquela pessoa e gerou uma boa atitude, um bom relacionamento com aquela pessoa. O que eu quero enfatizar aqui? Esses pensamentos corretos aqui que nós desenvolvemos são pensamentos que nós cultivamos e vamos cultivar a partir da meditação na palavra de Deus. E é isso que eu queria que a gente desenvolvesse nesses próximos 2 estudos, nessa quarta-feira e no próximo. Eu medito na palavra de Deus, eu leio a palavra, eu ouço a palavra, isso gera uma meditação otimista, consequentemente uma decisão correta, uma ação correta, eu continuo nessa ação, desenvolvo hábitos corretos e boas atitudes. No nosso relacionamento, nós estamos sujeitos a ter dificuldades de relacionar, óbvio. Né? Vez ou outra você tem dificuldade de relacionar. E você aprendeu biblicamente que nos nossos relacionamentos, nós resolvemos os problemas exercitando o perdão, reconhecendo as nossas faltas e perdoando as pessoas. Isso é bíblico, está certo? Está cheio de versículo bíblico nisso. Quantos estudos você já ouviu sobre isso? Quantas coisas você já leu sobre isso? Que nós, como cristãos, devemos exercitar o perdão. Então você aprendeu na sua vida que quando alguém te ofende, você dá o troco. Mas depois que você começou a meditar na palavra de Deus, você substituiu o pensamento errado por um pensamento correto. Você aprendeu quando você chegava em casa, quem sabe o pai ou a mãe, ou sei lá, a sua forma de criação aprendeu isso. Tem gente que faz questão de dizer assim, eu não levo desaforo para casa, não é? Isso aí é o que nós muitas vezes aprendemos, isso aí é tranquilo. Mas aí você começou a estudar a palavra de Deus e viu que relacionamento não é assim. Aí você ouviu, leu, começou a pensar sobre isso. E aí você, uma hora ou outra, você se esbarrou, vamos dizer em casa, com a esposa, com o esposo. E aí você começa a pensar nisso. Eu tenho que exercitar o perdão. Eu aprendi biblicamente isso. Começa uma guerra dentro de você. Aquilo que você sabia com o que a palavra de Deus agora está trazendo para você. Você toma uma decisão pela fé de perdoar aquela pessoa que te ofendeu. E aí então você vai até ela e perdoa. O que vai acontecer? 2 coisas. Ou a pessoa rejeitou, ou ou ela aceitou o perdão. De qualquer forma, você praticou a palavra de Deus. E existe uma bênção, um resultado que você vai colher disso, porque você obedeceu a palavra. Certo? E aí o que acontece? Você então perdoou, mas você teve problema de novo. A pessoa te ofendeu, a esposa te ofendeu de novo. E aí o que você vai fazer? Você vai o quê? Fazer o quê, gente? Contar de 1 até 7? Não, o pastor falou lá no sermão 70 vezes 7. Jesus falou, já deu 489, 490 eu quebro o pau. Não é isso, né?
Você então resolveu perdoar de novo. Mas aí teve outro problema. Você perdoou de novo. Teve outro problema, você perdoou de novo. Aí teve problema com o filho, você perdoou de novo. Você até gostou desse negócio? O que isso virou? Hábito correto. Como que tudo começou? Desenvolvendo o pensamento correto. O primeiro hábito que pessoas maduras espiritualmente precisam desenvolver é o hábito de um tempo com a palavra de Deus. A Bíblia diz: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois. Qual é a condição para ser discípulo? Permanecer aonde? Na minha. Lembra do gráfico anterior? Você permaneceu meditando nos pensamentos e nas verdades bíblicas. Isso gerou prática. Então, com isso você se tornou discípulo. Segundo hábito, o hábito da oração. Será que realmente a oração é importante dentro desse processo? Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, receberão tudo o que... E então, o que vai acontecer? E assim, gente, vocês se tornarão meus seguidores. Você observa que é a mesma ensino do versículo anterior? Você se torna discípulo permanecendo na palavra, e você será seguidor de Jesus se você ficar unido com Ele, e se as suas palavras, a palavra dele continuar em você, e você então vai pedir a Ele conforme aquilo que você aprendeu na palavra, e assim você se torna seguidor. Então o hábito da oração é fundamental para que você se torne um discípulo. Certo, gente? Amém ou não? Ah, pastor, eu sabia que o senhor ia falar nisso. Por que o hábito de dizimar é característica de um discípulo? Olha lá o que diz o texto. Assim, pois, todo... E aí a Bíblia diz: façam isso, deem o dízimo para vocês aprenderem a... O dízimo é uma forma de você fazer o quê? Aprender o quê? A temer a Deus e a dizer não ao quê? A tudo que você possui. Quando você dizima, você está exercitando espiritualmente, dizendo não ao materialismo, dizendo não à força do materialismo sobre você. Você lembra que num diálogo com Jesus, um jovem foi procurar Jesus, querendo saber de Jesus o que faltava para ele, porque ele era obediente aos mandamentos, ele queria saber: Jesus, o que está faltando para mim tirar um 10? O que está faltando para mim tirar 10? Na cabeça dele, ele já tinha ganhado um 10, mas ele queria ouvir de Jesus assim: ó, você é meu discípulo e você tem um lugar reservado no céu. Ele queria ouvir isso. Aí Jesus falou o que para ele? Vamos fazer um teste. Vende tudo que você tem e volta. E aí ele falou assim: ah, Jesus, agora só pegou pesado, hein? O que Jesus fez? Jesus estava interessado no dinheiro dele? Quando Jesus precisou de dinheiro, ele mandou pegar um peixe lá e tinha dinheiro dentro do peixe, né? Então Jesus não precisava do dinheiro dele, não. Jesus queria o quê? Saber se realmente Deus estava no comando da vida dele, ou as coisas materiais. Irmãos, eu pergunto a vocês: o dinheiro ou as coisas materiais é uma força poderosa? Não tenha dúvida, né, gente? Você já parou para pensar quanta guerra, quanta briga, quanta confusão por causa do bendito dinheiro?
Você vai lá no Oriente Médio, essa briga, né? Muitos de nós aqui nascemos ouvindo das guerras no Oriente Médio, não foi? A maioria de nós aqui, desde que nascemos, nós ouvimos guerra no Oriente Médio. Aí alguns falam assim, não, essa guerra no Oriente Médio é uma guerra religiosa. É mesmo? Me engana que eu gosto, né? É disputa econômica. Por que os Estados Unidos vivem brigando aí com o mundo inteiro? Eles querem implantar a democracia. Democracia? Me engana que nós gostamos, né? É dinheiro. É dinheiro. Então, o dinheiro é uma força poderosa. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor. Não é o dinheiro em si, mas é o modo com que você se relaciona com ele. Por isso, dizimar é um exercício de dizer não às coisas materiais, dizer assim, eu confio na provisão de Deus. Amém? Exatamente. Quarto hábito, o hábito da comunhão. Será que realmente esse hábito é um hábito importante para que eu possa crescer espiritualmente? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Amem, assim como eu vos amei. Amem também uns aos outros, se tiverem amor uns. Olha aí. Como que as pessoas vão saber que nós somos seguidores de Jesus? Através do nosso relacionamento. Então é importante você estar unido em comunhão com a igreja e com os irmãos. Isso aqui é uma coisa que você quer crescer espiritualmente, é uma coisa que você pode dispensar? Não dá. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa aprender a se relacionar com a comunidade da fé, com os irmãos. Amém, gente? Tranquilo aí ou não? E o quinto hábito? Vamos ler mais um versículo aqui sobre esse assunto, né? Eu estou querendo correr. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todo entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois dependem toda a lei e os profetas. Quinto hábito e último. Hábito da? Será que isso é realmente importante, pastor? Olha o que Jesus disse. Portanto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Todo crente maduro tem o hábito da evangelização. E se você quiser ser um crente maduro, você precisa aprender o hábito da evangelização. Evangelização é hábito. Os irmãos estão entendendo isso? Você já compreendeu biblicamente que evangelizar é um hábito? Se você não começar a fazer, você nunca vai aprender. As pessoas sempre me dizem assim, pastor, eu não sei evangelizar. Sabe qual a única resposta que eu tenho? Começa, que você aprende. Tiago, você não sabe andar de bicicleta, por isso que você não foi no passeio ciclístico. Você só vai aprender o dia que você subir na bicicleta e levar uns tombos. Como você é um menino muito inteligente, na primeira rodada você vai aprender. Concorda? Evangelizar é assim. Evangelizar é semelhante a andar de bicicleta. No começo você dá uma desequilibrada, você dá uma esfriada na barriga. O que será? Será que o fulano vai perguntar coisa difícil para mim, eu não sei responder? E aí a gente trava. Mas se você não romper essa barreira e falar, você não vai aprender. Aí você vai ver que o negócio não é um bicho de 7 cabeças. Vai dar para fazer, na segunda vez, vai embora. Aí os crentes ficam assim, eu vou fazer um curso de evangelismo. E aí fica 10 anos fazendo curso. Aí vem e frequenta a escola bíblica 10 anos.
Aí o crente fala assim, não, eu preciso me preparar para evangelizar. Mas espera aí, Jesus vai voltar, você não está preparado ainda. Por que está faltando? Está faltando começar. Não tenha medo de errar. Eu vi um pastor, eu trabalhei com um pastor, e ele fez um sermão que eu não esqueço. Não tenha medo de pagar mico para Deus. A gente tem um medo de pagar mico, não é? Usando essa expressão, a gente paga mico para tudo, mas para evangelizar a gente não paga. Quem nunca pagou um mico aqui? Claro. Quem nunca deu um fora? Quem nunca ganhou um não aqui? Tem moço que vive ganhando fora das namoradas, uma atrás da outra, faz coleção. Tem dia que é 3, 4, 5 não da namorada, mas não consegue evangelizar com medo de tomar um não. E eu vou dizer para vocês, nós estamos num país que hoje é aberto ao evangelho. Dificilmente você vai ganhar um não quando você falar, mostrar interesse pelas pessoas e mostrar amor para evangelizar. Dificilmente alguém vai dizer assim, eu não quero que você ore por mim, eu não quero que você fale de Bíblia para mim, eu quero que você sume daqui e não fica perto de mim se você for falar em igreja. Dificilmente. Vai ter. Mas é muito difícil. Então, meus irmãos, vocês estão percebendo, e aqui eu quero perguntar à igreja, vocês têm que me falar, é um bicho de 7 cabeças a gente crescer espiritualmente? O que eu estou falando para vocês aqui tem sentido ou não? Sim ou não? Não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas vêm me dizendo assim, pastor, eu queria tanto fazer um curso de teologia, para quê? Para crescer espiritualmente? Curso de teologia só vai desenvolver uma área, que é a área do conhecimento. Se você não desenvolver esses hábitos aqui, não adianta você ter curso de teologia. Você pode ser o melhor curso de teologia, ter mestrado, doutorado, não adianta. Crescimento espiritual é uma combinação de conhecimento e prática. Não adianta você conhecer as doutrinas todas da igreja. E é onde muitas vezes nós temos problemas na igreja. Nós temos pessoas que às vezes conhecem demais, mas que não vivem aquilo que conhecem, derrapam na prática. Esse é o problema, não tem hábito. Eu vou pegar pesado com vocês hoje, amém? Vocês falaram amém, agora vocês aguentam. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? A Nilton está livre, que o Anilton usa Maria. A Nilton já passou na prova, que hoje ele já falou de Jesus lá. Qual foi a última vez que você praticou esse hábito aqui? Qual foi a última vez que você planejou evangelizar? Planejou, saiu de sua casa, falou assim, vou fazer uma visita para o meu amigo, e a minha intenção é ganhar ele para Jesus, que ele está precisando de Deus. O meu colega de trabalho, eu vou armar um esquema que eu preciso mostrar Jesus para esse sujeito. E vice-versa, meu vizinho e tudo mais, pessoas que Deus coloca no nosso redor. Qual foi a última vez? Você quer crescer espiritualmente? Quer? Então, vamos lá. O hábito de um tempo com a palavra de Deus é um dos hábitos que as pessoas sempre estão dizendo assim, pastor, tem tanta dificuldade com estudar a palavra. As pessoas estão sempre falando isso comigo. A Bíblia diz que ela é condição para você se tornar discípulo. Vamos falar um pouquinho sobre isso no tempo que nós temos ainda. Vamos ler juntos? Porque toda... Meus irmãos, olha que texto rico, maravilhoso. A palavra, a escritura é inspirada por Deus. E agora vem, ela é útil para... Você lembra quando começa aquele processo de transformação? Começa com o pensamento? Então está aqui, ó.
ela é apta, ela é inspirada por Deus para me ensinar a pensar a verdade. Ela é apta para dizer para mim quais os pensamentos e práticas estão erradas. Ela é apta para corrigir, para substituir a falta errada por uma prática correta. Ela é apta para me ensinar, de modo geral, a maneira certa de... Ela é apta para mudar os meus objetivos. E isto para que o servo de Deus esteja... É assim que o servo de Deus se torna completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Irmãos, olha o poder que tem a palavra de Deus. Seis maneiras de obter o máximo da sua Bíblia. Por que tem muita gente que às vezes se cansa de estudar a Bíblia? Primeira maneira de você estudar a palavra: ouvindo, lendo, estudando, memorizando, meditando e finalmente praticar. Olha aqui, 6 maneiras. Tem alguém aqui que não pode ouvir a palavra? Aí você tem aí uma série de recursos que eu falei na quarta-feira para ouvir. Quantos aqui têm o hábito de ouvir a palavra? Eu estou falando ouvir a palavra, não é ouvir só o sermão, não. Ouvir a palavra. A palavra de Deus hoje está gravada em DVD, em CD, fita cassete, em tudo. Na voz do Cid Moreira, do Moacir Franco, né? Quarta-feira vocês riram, né? Moacir Franco é do tempo do Sinomar, José Maria, do Anilton, não é? Vocês conhecem o Moacir Franco, lá de Tuiutaba. Vizinho do Samuel Pires? Então Samuel conhece bem. Tem do Cid Moreira, aquela voz bonita. Tem hoje muitas vozes. Você tem já a Bíblia no MP4? Tem gente que vai para a academia e fica 2 horas malhando lá com aquele troço enfiado no ouvido, ouvindo música aí, e não põe a palavra. Põe pelo menos uma meia hora de palavra, gravada no MP4. Gente, é poderoso demais isso. Ouvir. Ler. Tranquilo. Mas não é só ler, é estudar. Memorizar. Como é que a gente memoriza? Nós vamos ver. Meditar e aplicar. Por que é importante ouvir a palavra? Porque a fé vem pelo... E ouvir é a palavra que gera fé. Que coisa maravilhosa, hein, gente? É a palavra que gera fé. Se a minha fé está fraca, é porque eu estou ouvindo pouca palavra, porque eu estou estudando pouca palavra. Formas de ouvir a palavra, já falamos: CD, sermões gravados, rádio, TV. Ah, mas aí vem um problema, pastor. Nós esquecemos do que ouvimos após os especialistas que falam isso, não sou eu, não. 95% a gente esquece 72 horas depois. Por isso que você tem que usar todas as formas para você não se esquecer daquilo que você... Como melhorar o seu ouvir? Esteja sempre preparado e desejoso em ouvir Deus. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Lucas: quem tem ouvidos para ouvir, ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Esteja sempre preparado, desejoso de ouvir a palavra. Trabalhe as atitudes que atrapalham o ouvir. Lucas diz ainda: vê depois como ouvis. Como que você está ouvindo a palavra? Às vezes o problema é isso. Mente fechada.
É o medo, o orgulho ou o coração amargo que está me prejudicando ouvir a Deus? Eu leio a palavra. Não estou gravando, não estou assimilando. Quem sabe o problema não é esse, ó. A mente está fechada. Mente superficial e a mente preocupada. A mente superficial. Será que realmente eu quero ouvir a Deus? Todas as vezes que vamos fazer um teste, todas as vezes que você entra aqui na igreja e senta no banco aí, você está querendo realmente ouvir a Deus? Estou fazendo um teste. Não é só na igreja que a gente ouve a Deus, né? Aliás, aqui a gente passa a menor parte do tempo é aqui. Mas na sua casa, no dia a dia, você realmente está querendo ouvir a Deus? Mente preocupada. Será que eu estou tão ocupado e preocupado com outras coisas que não me concentro no que Deus me diz? Às vezes a gente está com 1000 coisas para fazer, 1000 preocupações na cabeça, e aí a gente não consegue estudar. Mas a palavra de Deus nos fala de 4 tipos de solo, de acordo com Lucas, capítulo 4, versículo 15. Abre a sua Bíblia lá para a gente ver rapidamente o que a palavra de Deus ensina sobre isso. Lucas, capítulo 8, versículo 4 a 15. Lucas, capítulo 8, versículo 4 a 15. Você vai encontrar na sua Bíblia o título Parábola do Semeador. Lucas 8, 4. Amém? Todos acharam? Tem alguém aí na misericórdia? Vamos esperar. André, achou? Ei, André, você está ficando bom mesmo, hein? Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. A outra caiu no meio de espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. E a outra caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir? O assunto de Jesus aqui é esse. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é essa, Jesus? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra. Então o semeador saiu a jogar a semente. Essa semente é a palavra. E agora vem aí descritos 4 tipos de solo. A palavra que caiu à beira do caminho são aqueles que ouviram: venha seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam... Olha o primeiro tipo de solo. Então é a semente que foi jogada à beira do caminho. A segunda, a que caiu, são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. E finalmente aqui caiu na boa terra, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra e estes frutificam com perseverança. Primeiro tipo de solo, coração fechado, endurecido para a palavra de Deus. O que leva um homem a ter o coração fechado e endurecido? Orgulho. Quando nós lemos a palavra de Deus e achamos que não tem nada para nos ensinar, que eu já sei tudo. Aí a palavra de Deus manda eu fazer uma coisa, mas aí a minha vontade, aquilo que eu penso, prevalece. Essa é uma atitude orgulhosa. Lembra do caso do perdão? Que eu contei aqui, um exemplo do caso do perdão? Então a palavra de Deus diz para o sujeito: você tem que perdoar para você ter bons relacionamentos. Mas o sujeito fala assim: não,
eu vivi a vida toda assim, por que agora eu vou ter que mudar? Então, uma atitude orgulhosa é uma atitude que leva o coração a ser fechado. Medo. O que será que Deus vai falar comigo? E se Ele mandar eu mudar? E se eu estou brigado com fulano ou com a fulano, mas se eu ler a palavra, Deus vai mandar perdoar, então não vou ler. Eu tenho medo, o que Ele vai mandar? E é interessante como, né, gente, depois que a gente ganha habilidades em ler a palavra de Deus, a gente pula os profetas e vai lá para os Salmos. Que profeta... Profeta tem muitas vezes uma palavra de exortação, de puxão de orelha na gente. Então a gente vai logo para os Salmos, que aí é um refrigério para a alma, que é as coisas boas, né? Que a gente ouve, né? Deus falando, Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? A gente fica ali. Aí pulou os profetas, né? Porque pode ser que o profeta vá falar comigo alguma coisa que eu tenho que mudar, eu não quero. Ressentimento. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Às vezes a gente não sabe, não tem ideia do que o ressentimento é capaz de fazer com a gente. Uma coisa que aconteceu e você não aceitou. Aí seu coração ficou duro com aquilo. Você se tornou, a gente gosta de falar isso, né? Emburrado. Crente emburrado. Aconteceu alguma coisa na vida dele, ele não gostou. Não gostou, ele emburrou. Então ele ficou brigado com Deus. Ele vem à igreja, ele traz a Bíblia, mas já não lê a Bíblia, não aproveita o estudo da Bíblia, porque ele está indignado com o que aconteceu. Qual é o remédio? Cultive. Não deixe que essas coisas criem raízes. Orgulho, ele se manifesta no nosso coração mesmo, que nós somos pecadores. O medo também se manifesta. O ressentimento, quem não está sujeito a isso? Mas eu preciso exercitar o meu coração aberto. Eu não posso me deixar que essas coisas criem raízes. Gente, o crente maduro é aquele crente que tem coragem de encarar os seus próprios fantasmas, os seus próprios medos. A gente é bom para apontar o erro e dizer assim, o fulano errou nisso, fulano precisa melhorar nisso, fulano fez isso comigo, fulano fez isso com fulano, mas às vezes a gente não tem a mesma habilidade, a mesma coragem para se analisar. Será que eu não estou sendo muito orgulhoso? Será que o medo não está sendo uma força poderosa e eu estou evitando o estudo da palavra? Será que eu não estou faltando às reuniões da igreja com medo do que o pastor vai falar e a palavra de Deus vai falar comigo? Será que não é por isso que eu estou faltando às reuniões da igreja? Inventando dor de cabeça, inventando compromisso, inventando uma série de coisas? Cultive um coração aberto. Segundo tipo de solo, pedregoso e raso. Um coração pequeno que dá pouco tempo para o Senhor e faz com que a semente morra. Esse é outra palavra que poderíamos chamar esse segundo tipo de solo, é de superficialidade. A gente só fica na superfície, não se aprofunda. A palavra não cria raízes. A gente não tem muito tempo para ler a palavra de Deus. Qual é a solução? Encontre tempo para ouvir. E quando eu falo encontre tempo, eu não estou querendo dizer que você não pode ouvir a Deus nas suas atividades diárias. Você pode estar trabalhando e pode ainda assim ouvir a Deus. Todo o tempo Deus está com você e em você, e Ele fala com você. Amém? Você consegue entender quando Deus fala com você? Você consegue discernir a voz de Deus quando Ele fala? Terceiro tipo de solo. Solo cheio de espinhos, o coração distraído e ocupado, que está sempre planejando coisas. Como vamos ouvir Deus falar se a nossa mente não está em silêncio? Três tipos de distrações que o texto coloca: preocupações, riquezas e
prazeres. Vocês viram aí o que o texto fala? Versículo 14, aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, com a preocupação, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A pessoa deu tanta ênfase ao deleite, ao lazer. Lazer é importante? É claro que é. Mas às vezes a gente exagera, a gente quer dar tempo demais ao deleite, ao lazer, ao prazer, e ele acaba sendo uma distração. Então, qual é a receita? Elimine as distrações. Nós precisamos trabalhar essas coisas aqui na nossa vida, para que não sejamos esse tipo de solo superficial. E o quarto tipo de solo é o solo que é o seu coração. Solo bom. Amém? Esse é o coração desejoso que coopera com o que Deus diz. É maravilhoso isso. Você é cooperador de Deus nesse processo. Esse é o coração que dá fruto, que prospera e que faz tudo dar certo. Ainda que não compreenda, aqui é dar certo, tá? E tudo que faz dá certo. Está errada a frase. Ainda que não compreenda, não faça sentido e não goste de fazer, a si mesmo faz. No primeiro momento você não gosta você não sabe como é que é esse processo. Eu tenho que perdoar, pastor? Como é que é esse processo? Eu não entendo esse negócio, não. Mas faça a si mesmo. Não faz sentido e você não gosta. Mas faça a si mesmo. Coopere com Deus e você vai ver os resultados acontecerem. Eu estou citando o exemplo do perdão, gente, podia citar tanto exemplo aqui para vocês, mas é porque a maior parte do nosso tempo é relacionamento. A maior parte do tempo a gente não vive sozinho, então uma hora ou outra a gente tem que trabalhar isso aí. 4 tipos de solo. Confesse qualquer pecado que tenha cometido, pelo que despojando de toda sorte de imundície e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós. Gente, eu gosto desse versículo aqui, olha, a palavra em vós. Quem que implanta a palavra em nós? Deus, através do seu Espírito. Então, nós estamos pregando a palavra aqui hoje à noite. A minha palavra, a minha pregação, ou a pregação que você ouve, ou a leitura que você faz, é apenas um instrumento. Deus pega essa palavra e implanta. Agora, como que eu recebo essa palavra? A palavra, aí o texto está dizendo, receba com mansidão. Acate essa palavra, né? Anote as coisas que você ouve. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que... Por isso convém atentarmos mais para as coisas que ouvimos. 72 horas vocês só vão estar se lembrando de 5% do que nós falamos aqui. Se você não anotou, perdeu. Está vendo a importância de você vir para a igreja? Traz uma caneta e um lápis. Faça esse exercício. Aqui, ó. Tem agenda. Bonitinha, hein, Célio? Tem até florzinha, bonequinha. Boletim da igreja vem com espaço para a gente anotar, mas ninguém usa bendito boletim. Quem usa boletim? Vocês estão usando para anotar? O boletim, vocês estão usando para anotar? Quem usa o boletim para anotar? Nós íamos tirar essa parte do boletim, então não tira, não? Vocês estão anotando mesmo? Aqui, bacana, aqui, ó. Está aqui, ó. Se não anotar, esquece. Se não anotar, esquece. Sabe qual a diferença entre ler e estudar? Estudar você anota. Esse é o ponto. Às vezes não dá para você anotar tudo que o pastor fala, ele fala depressa, fala demais. 1 hora. As coisas mais importantes você anota.
Uma nota que isso aí é. E, finalmente, pratique o que você ouve. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Porque quando a gente ouve e não pratica, nós enganamos a nós mesmos. Que coisa, hein, gente? Importantíssimo. Quem examina bem a lei perfeita não é somente ouvinte, mas praticante do que essa lei manda. E Deus abençoará tudo o que essa pessoa. Deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Já há uns 4 encontros nossos, 3 a 4 encontros, 3 encontros, que nós estamos falando sobre os hábitos. Você está conseguindo colocar isso em prática? Nós falamos dos 5 hábitos. Você está conseguindo? O que você está fazendo no sentido de praticar esses hábitos? Isso é você ouviu o pastor falar, o pastor está batendo nessa tecla, já faz 3, quarta-feira que eu estou vindo aqui, o pastor está falando isso. Muito bem. E agora, o que você vai fazer com isso? O pastor Edson Queiroz, lá de Santo André, ele pregou um ano inteiro num versículo só da Bíblia. Atos capítulo 1, versículo 8. Foi indo os crentes um dia reuniram lá e falou: pastor, nós não estamos aguentando mais. O senhor não tem outra mensagem? É só essa, pastor. E o pessoal lá que gostava demais dele esperaram um ano. Gostava demais de respeitar o pastor Edson, até hoje. Aí o pastor Edson, sabe o que ele respondeu? Ele falou assim: enquanto vocês não colocarem em prática, eu não paro de pregar. Por isso que eu estou pregando, é porque vocês não colocaram em prática, vocês não entenderam, não aprenderam, eu tenho que pregar a mesma mensagem até vocês aprenderem. E o pastor Edson é um homem que tem um coração missionário, e Atos 1,8 até a igreja mudar. E mudou, gente, que a palavra de Deus tem poder. Vamos terminar? Como ler a palavra de Deus? Quarta-feira que vem nós continuamos daqui para frente. Com que frequência estou lendo a palavra de Deus? O último ponto da nossa mensagem, eu quero fazer um exercício prático com vocês sobre estudar a palavra de Deus numa técnica muito simples, mas muito eficiente. Tá certo? Então não perca o próximo capítulo.